Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 2. Na verdade, eu vou começar a ler o verso número 42. Eu tinha colocado 43, mas vou ler já desde o verso número 42. Eu leio na linguagem de hoje, mas você pode ler aí na versão que você tem nas mãos. Diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Estamos dando continuidade a essa série de mensagem que eu coloquei o título de Revendo Nossos Atos. Ou seja, olhando para trás, olhando para a igreja que está nascendo aqui no texto de Atos, olhando para essa igreja que está dando os seus primeiros passos e encarando essa igreja como sendo a nossa igreja, encarando essa igreja como sendo eu mesmo lá atrás e hoje, no tempo que nós vivemos, com a responsabilidade de dar continuidade a esse projeto maravilhoso de Deus que é a igreja. Então, quando lemos e revemos esses atos dos apóstolos, nós que somos os apóstolos de hoje, os enviados de Deus para esse tempo, precisamos então reconhecer aquilo que são os princípios vividos nas experiências ali no passado, para que nós possamos viver essas experiências também como a igreja do Senhor. E quando eu leio esse texto, quando eu olho para a realidade do nosso tempo, quando eu olho para as pessoas desse século, eu vejo que as pessoas andam cada vez mais sozinhas. As pessoas estão cada vez mais solitárias. Apesar de nós vivermos num mundo altamente conectado, e você, com a utilização da internet, pode ter um amigo, em qualquer lugar do mundo. Pessoas que têm 3.000, 4.000 amigos no seu Facebook, pessoas que participam de dezenas de grupos no WhatsApp e que na verdade são sozinhas, que na verdade não têm de verdade com quem contar, e que se sentem assim, solitárias. Um mundo onde todo mundo quer falar, postar, enviar aquilo que fez numa imagem. Mas quantas pessoas estão realmente ouvindo alguém? Quantas pessoas estão tendo tempo para assistir, ver essa imagem, esse vídeo? Quantas pessoas estão atentas ao outro, de verdade, com profundidade, à necessidade do outro? O ser humano tem vivido assim, sozinho no meio de uma multidão. E esse texto que nós lemos é um texto que fala desse momento inspirador da igreja logo após a descida do Espírito Santo. Falamos semana passada sobre o momento em que Jesus está dizendo aos apóstolos para aguardarem que viria o Espírito Santo. E agora estamos lendo um texto que já fala de um momento posterior à descida do Espírito Santo, quando eles estavam ali naquela festa de Pentecostes
e o Espírito vem sobre eles, e eles começam a falar na língua daquelas pessoas, as pessoas começam a entender, apesar de serem várias línguas, e aquele movimento, Pedro se levanta e prega uma mensagem de arrependimento, e o texto diz que mais de 3.000 pessoas se arrependeram, se converteram a Cristo naquele dia, porque olharam e ouviram aquela mensagem e pensaram: o que nós faremos? O que faremos? E Pedro então diz: arrependam-se, creiam em Cristo Jesus. E após esse movimento maravilhoso, o Espírito Santo toma aquela comunidade, e então eles começam a viver a realidade do ser igreja. Então a gente entra no texto que nós lemos agora, e aí eu quero mostrar a você alguns valores que o Espírito Santo de Deus trouxe para aquelas pessoas, e são esses os valores que nós precisamos viver como igreja hoje, para que essa sociedade que caminha solitária, apesar de estar crescendo cada vez mais, possa compreender a mensagem de Cristo e possa viver essa vida de esperança e de alegria que a igreja e Cristo proporciona para nós. No verso de número 42, então, nós vemos 43, nós vemos essa unidade da igreja crescendo. Eles estão ali compartilhando os ensinamentos, o amor, vivendo junto, orando junto. E os apóstolos dão continuidade à obra de Jesus, muitos milagres, curas estão acontecendo. É o avivamento do Senhor. Mas o avivamento maior não vem nas curas, não vem nos milagres. Vem do que a gente começa a ler a partir do verso de número 44. É a postura deles mudando. É a maneira como eles começam a olhar as coisas e olhar as pessoas à sua volta mudando. No verso 44, 45, nós vemos o poder do Espírito Santo mudando os valores das pessoas. O texto diz: todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Meus irmãos, aquelas pessoas não olhavam mais para os seus bens como sendo seus. Eles olhavam para os seus bens como sendo bens pertencentes à comunidade. Eles tinham temor do Senhor, e o temor do Senhor e o desejo de ver a vinda de Jesus fazia com que aquilo que eles possuíam não tivesse mais um valor tão grande para eles. Um terreno, um carro, uma casa, um bem material. Eles começaram a olhar uns para os outros e perceber a importância de olhar a necessidade do outro. E aí o movimento que começa a acontecer naquela comunidade é o movimento de que eu não posso ter alguma coisa sobrando quando eu olho para o lado e vejo meu irmão passando necessidade. Eles não conseguiam mais admitir isso, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não consegue olhar só para a gente, a gente começa a olhar para o outro, porque foi isso que Cristo fez em toda a sua caminhada aqui. Durante toda a sua caminhada, o que Jesus fez foi olhar sempre para o outro. E o Espírito Santo de Deus, que é Deus presente em nós, é Deus presente ali nos apóstolos, começa a trazer para eles esse valor e para aquela comunidade, e eles começam então a olhar uns para os outros. E a verdade, irmãos, é que nós vivemos numa sociedade egoísta. E infelizmente, os cristãos estão também cada vez mais egoístas. É fácil a gente apontar o dedo para o outro que não está fazendo, mas e quanto a gente, quanto a nós? Quando vemos as cenas dos refugiados, que estão tentando entrar ali na Europa e não estão conseguindo entrar, isso choca a gente, não choca? Isso choca a gente. Como assim? Aqueles povos tão ricos, eles têm espaço, eles podem receber aquelas pessoas, como assim eles não deixam eles entrarem? A gente fica chocado. Mas a verdade é, quando esse desconforto vem para nós, quais são as nossas atitudes? Quando a gente começa a perceber que está perdendo alguma coisa para alguém, como é que a gente reage? É fácil apontar o dedo para eles lá na Europa.
E nós aqui, e você no seu dia a dia, aquilo que você tem, até que ponto aquilo que você tem está sendo usado para servir aos outros? Como é que você sente quando alguma coisa é retirada de você? Me lembro daquela cena que aconteceu, acho que alguns anos atrás, de uma pessoa que começou a reclamar no aeroporto, porque chegava no aeroporto e o aeroporto estava muito cheio, tinha muita gente, e aí tinha que ficar esperando muito. Ou seja, quando a gente começa a perder, a gente começa a ficar assim. E aí a gente começa a ficar incomodado porque a gente está chegando num determinado lugar que a gente chegava com muita tranquilidade, né? Chegava lá com o meu carrinho estacionado, e agora eu chego e não tem mais vaga para mim. Que história é essa? Como é que não tem vaga para mim? Como é que eu não consigo estacionar o meu carro mais? Quando a gente começa a perder, a gente não se alegra com o outro. Poxa, que bom, se eu não consigo estacionar o meu carro, é porque mais pessoas estão conseguindo comprar carro, mais pessoas estão melhorando de vida, que bom. Não, a gente não pensa assim, a gente pensa que eu não tenho mais espaço para colocar o meu carro naquele lugar que eu estava acostumado aí. Eu sempre deixava o meu carro ali, agora não tem mais. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós precisamos aprender e viver os valores da comunidade. Ter conforto não é pecado. Não é pecado ter conforto. Pecado é não olhar para o outro. Pecado é não enxergar mais o semelhante. E aqui nesse texto, o texto não diz que todos eles passaram a ter a mesma coisa. Não. O texto diz que eles dividiam com todos de acordo com a necessidade de cada um. Então o texto não está dizendo que eles eram todos iguais, todo mundo tinha casa igual, todo mundo tinha tudo igualzinho. Não. Mas o texto está dizendo que eles começaram a enxergar a necessidade uns dos outros. Não haviam pessoas com necessidade naquele lugar. Isso é cristianismo em essência. E nós precisamos olhar para trás e rever isso, e agora olhar para frente e pensar: como é que eu tenho agido? O que Deus tem colocado na minha mão que é para servir a alguém? Tem servido? O que Deus tem colocado na minha mão que é para auxiliar alguém? Porque certamente Ele tem colocado coisas nas suas mãos que não são para você, são para outros. A vida em comunidade. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a ver no texto que isso trazia uma alegria para aquela comunidade, para aquela igreja que está nascendo. Isso trazia uma alegria de ser cristão, de estar junto, de celebrar junto, de viver intensamente esse ser igreja, que nós também precisamos olhar para trás e enxergar e trazer para esse tempo e resgatar. Olha o que diz o verso número 46. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Irmãos, eles tinham prazer em estar juntos. Eles tinham prazer em viver em comunidade. Era bom conviver. Era bom viver para o outro e não viver apenas para si. Porque viver para o outro significa se importar com o outro. Viver para o outro significa cuidar do outro, significa amar o outro. Viver para o outro significa se sacrificar pelo outro. E infelizmente, a cada dia nós olhamos mais para nós e não para a necessidade do outro, e não para o sacrifício em relação ao outro. Mas aquela experiência de olhar para o outro estava transformando a realidade daquela comunidade, estava trazendo uma alegria para a vida deles. Isso era um impacto da presença do Espírito Santo de Deus. Eles se alegravam de estar juntos todos os dias, seja no templo, no momento de adoração, no momento de celebração, seja nas casas, enquanto eles partiam o pão, enquanto eles comiam juntos, enquanto eles conversavam, enquanto as suas famílias interagiam entre si. Que coisa maravilhosa, irmãos! Que coisa maravilhosa! Isso é a igreja.
o que acontece é que, quando olhamos para esse tempo, nós não encontramos mais tempo para essas coisas. Eu me lembro de quando eu era criança na igreja, e graças a Deus eu louvo o Senhor, porque eu cresci na igreja, né? Como a gente diz aí, nascido e criado na igreja. Algumas pessoas pensam assim, quando a gente é adolescente, a gente pensa muito assim, né? Eu cresci na igreja, eu não tive experiência, né? Eu queria ter tido experiência no mundão. Mas hoje eu digo assim, glória a Deus que eu não tive experiência nenhuma no mundão, eu estou vivo. Porque eu tenho amigos que tiveram experiência no mundão e não estão mais aí para contar a história. E naquele ambiente era muito gostoso, porque a gente vivia mais a igreja. E, meus irmãos, eu não estou falando de 100 anos atrás, não. Porque eu não tenho 100 anos. Né? Eu estou falando de alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, quando a gente tinha a alegria de estar junto. Eu ia para a igreja quase todo dia quando eu era criança. A igreja era o quintal da minha casa. A gente ia para a igreja para andar de bicicleta. A gente fazia pista de bicicleta no quintal da igreja. A gente ia para a igreja para jogar tênis. Botava uma rede de vôlei no chão, assim, no quintal, e a gente jogava tênis. A gente ia para a igreja para jogar futebol, quebrar as vidraças lá e botar cabelo branco na cabeça do meu pastor, de vidraça que a gente quebrava, de vizinho que a gente incomodava. Porque aquele ali era o quintal da nossa casa quando criança. E na adolescência é a mesma coisa. A gente ia para a igreja para se encontrar, para estar junto. Sábado à noite, sábado de tarde. E aquele ambiente foi um ambiente que proporcionou muitas famílias. Né? Quantos aqui encontraram o seu cônjuge em algum ambiente da igreja? Não é assim? Algum acampamento, né? Algum passeio, algum intercâmbio, não era assim? E aí tudo isso era uma oportunidade para a gente, né, se conhecer, para a gente namorar, um namoro daquele tempo que era um namoro bom, né? Só olhar, paquerar, ver aí coisa boa, né? Na nossa simplicidade, estava ali. Aí no primeiro encontro conseguia conversar, no segundo encontro já conseguia, né, segurar na mão. Hoje em dia o pessoal já, no primeiro encontro já está fazendo um monte de coisa. E segurar na mão, pastor, você está dando segurar na mão, a gente já nem segura mais. A gente tinha prazer de estar juntos. Homens, mulheres, as mulheres sempre se encontraram mais, né? As mulheres se encontravam, uma na casa das outras, faziam as coisas juntas, trocavam informações, conversavam mais. As senhoras, né, terceira idade, sempre, toda semana tinha algum encontro na casa de alguém, né, aquele bolinho de fubá, com café, aquela coisa boa, e bater papo, estar junto. Como era bom, como era gostoso. A gente passeava junto, a gente fazia coisas fora da igreja juntos, a gente ia ao cinema juntos. A gente ia para a praia para jogar bola nos fins de semana, para jogar vôlei, para bater papo juntos. Era a alegria de estar juntos. Mas sabe o que acontece? A gente não tem tempo mais. As nossas casas não cabem mais as pessoas. A gente não consegue mais fazer isso. E interessante é que o dia continua tendo 24 horas. O tempo não mudou. Nós mudamos. As nossas prioridades mudaram. Agora a gente encontra tempo para ficar na internet. Agora a gente encontra tempo para jogar no computador. Agora a gente encontra tempo para ficar no tablet. Agora a gente encontra tempo para ficar no celular. Agora a gente encontra tempo para ficar sozinho. E não mais tempo para ficar com o outro. Agora a gente tem facilidade de comunicação, a gente tem facilidade de transporte, a gente tem mais dinheiro no bolso e a gente não consegue ficar junto. A gente conseguia ir para um retiro para dormir no chão, para comer, né, com simplicidade, para tocar um violão, porque
Porque bateria, nem pensar. Bateria, não é? Para tocar um violão, mas a gente conseguia, a gente tinha tempo para isso. Hoje a gente não consegue. A gente tem tempo para ficar sozinho. A gente tem tempo para ficar isolado. E isso tem sido uma estratégia maligna que tem matado a igreja. Porque nós transformamos a igreja num lugar onde a gente vai, assiste um culto, assiste uma mensagem, assiste um louvor, assiste, e o que está havendo de crescimento dentro da gente, de desenvolvimento de vida? Que impacto nós estamos trazendo para as pessoas à nossa volta? A gente só assiste. E aí a gente escolhe, não, eu vou assistir de manhã, eu vou assistir à noite. Aí eu já fui de manhã, eu vou de noite. Aí eu já fui uma vez essa semana que vem eu não preciso ir. A gente escolhe. Isso tem sido a vida da igreja de hoje. E a gente escolhe a igreja pela qualidade daquilo que a gente vai assistir lá. Aquela igreja ali, até que a música tá razoável. Para ali, tá ficando mais ou menos esse negócio aqui. Acho que eu já vou começar, já posso assistir o culto de lá. É assim que a gente se comporta hoje. Mas nessa realidade aqui, eles estavam todos os dias no templo, nas casas, compartilhando, partindo o pão, se alegrando, com humildade de coração. Isso era maravilhoso, isso era ser igreja. Um cuidando do outro, um dando dica para o outro, compartilhando. Porque não temos mais tempo para isso? Por que não temos mais tempo para isso? Se os dias continuam iguais, revendo os nossos atos. É para isso que estamos aqui, para rever e para fazer os ajustes. Porque os nossos relacionamentos vão impactar as vidas, as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, nós vemos uma sociedade que busca tanto sucesso. As pessoas pensam em sucesso. As mulheres querem o sucesso profissional. A sociedade cobra isso das mulheres. E aí a mulher tem que ocupar 200 espaços. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser a que cuida da casa, ela tem que ser a mulher, né, bonitona para o marido, porque se ela não for bonitona para o marido, ele vai olhar para a outra. E ela tem que trabalhar e ser bem sucedida no trabalho. Como é que consegue viver assim? Ainda bem que eu não sou mulher. Como é que consegue? E aí a gente vê os casamentos ruindo, e aí a gente vê filhos. Essa semana eu estava conversando sobre isso. Uma amiga estava contando a experiência de, numa festa, um bebê que chorava no colo da mãe, pedindo o colo da babá. E aí quando a babá pegou no colo, o bebê parou de chorar. Você já pensou nisso? Isso é a realidade desse tempo. Por quê? Provavelmente aquela mãe, provavelmente não é o caso, ela precisa trabalhar, ela precisa fazer uma série de coisas, ela tem muitas coisas para fazer, mas tem alguém que cuida do filho dela. É isso que a nossa sociedade está fazendo com as famílias. É isso que a nossa sociedade está fazendo com as mulheres. É isso que a sociedade está fazendo com os homens que cobram isso também das suas mulheres. E aí onde é que a gente coloca o tempo para fazer tudo isso? E aí a gente encontra tempo para se relacionar, para estar junto, para se amar, para cuidar um do outro. Aí a gente precisa olhar para a palavra de Deus e rever os nossos atos, entender aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que Deus quer para mim. Porque o legado que eu vou deixar para esse tempo está ligado aos relacionamentos e à maneira como eu trato as pessoas. O nosso verdadeiro sucesso está estabelecido nas relações que criamos, na maneira como nós nos relacionamos. Porque não adianta você ser uma pessoa de muito sucesso isolada, uma pessoa que ninguém atura, uma pessoa que ninguém gosta de ouvir, uma pessoa que todo mundo olha assim, já está chegando, já vem fulano. O que adianta ter sucesso se ser assim? O que adianta ter sucesso e morrer velho sozinho, porque ninguém aguenta você? Que sucesso! É o que tem acontecido com muita gente, que está conquistando muita coisa, mas está cada dia mais isolado, está cada dia mais sozinho. Não é esse o ideal de Deus. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja,
O Deus que é comunidade em essência, quer que a gente viva em comunidade, quer que a gente se alegre, quer que a gente celebre, quer que a gente tenha a alegria de estar junto. Você tem experimentado disso? Então reveja o seu tempo, reveja as suas atividades, reveja aquilo que você está fazendo, para que você tenha vida. Porque a vida é muito curta, irmãos. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente começa a ver que a vida é curta, né? E eu que estou chegando aí aos 40, a gente já começa a olhar para frente e olhar para trás e pensar, rapaz, o tempo está passando. E aí quando chegou aos 50 deve ser outra coisa, né? Quando chegou aos 60, o tempo está passando. A vida é curta. E a gente precisa aproveitar dessa vida juntos. E a gente precisa deixar lembranças para as pessoas daquilo que a gente era quando a gente estava junto. De como a gente se alegrava junto. Porque é isso que acontecia nessa igreja aqui. Era bom demais. Era bom demais estar juntos. E é por isso que a gente tem trabalhado com pequenos grupos, com células. É por isso que a Junta de Missões Nacionais, e eu falei sobre isso de manhã, é por isso que a Junta de Missões Nacionais, a Convenção Batista Brasileira, tem como projeto pequenos grupos e discipulado. Por quê? Porque é dessa maneira que nós vamos voltar a ser igreja de verdade, no dia a dia, juntos, compartilhando, rindo, brincando, orando com o outro, cuidando do outro, se alegrando juntos. E mais, fazendo o que o versículo 47 nos diz: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. É dessa maneira que nós vamos conquistar mais vidas. É dessa maneira que nós vamos mostrar para as pessoas que ser cristão é bom demais, que ter Jesus é maravilhoso, porque a gente não fica mais sozinho, porque na igreja a gente encontra um pai que a gente não tem mais, porque na igreja a gente encontra um filho que a gente não teve, porque na igreja a gente encontra um irmão, porque na igreja a gente refaz aquela parte da nossa vida que de repente foi quebrada por uma situação, e ali a gente está junto, e ali a gente se acolhe, e ali a gente vive maravilhosamente, e ali a gente se cuida. Esses são os valores que essa igreja está vivendo em Atos. Esses são os valores que eu quero viver. Esses são os valores que a gente precisa fazer para andar na contramão dessa sociedade que está dizendo que você precisa ter sucesso sozinho. E esse sucesso sozinho não está deixando as pessoas mais felizes, não está deixando as pessoas mais realizadas. Muito pelo contrário, está deixando as pessoas mais depressivas, está deixando as pessoas mais ansiosas, está deixando as pessoas mais doentes. Como é que pode ser bom se as pessoas estão ficando mais doentes? E ontem eu estava conversando com uma amiga que falava que está fazendo uma pesquisa, né? Ela falou, tem pesquisado sobre isso, as pessoas que vivem mais. Qual é a origem dessas pessoas? Ela falou, são pessoas que vieram do interior. Ela tem, na minha humilde pesquisa que eu tenho feito, tem visto isso. Pessoas que vieram do interior. Por quê? Uma vida mais tranquila, uma alimentação melhor, relacionamentos, né? Não tem tanta televisão, não tem tanta internet, não tem tanta coisa para fazer, sozinho. Tudo era feito junto, porque a gente precisava um do outro. Lá no interior, quem vem do interior, e essas pessoas estão vivendo mais. Mas a expectativa de vida diz que nós vamos viver mais. Vamos viver mais, mas vamos viver como? O nosso físico vai durar mais, mas como vai durar a nossa mente? Como é que são os nossos relacionamentos? Pais, filhos, irmãos, família. Igreja, lugar de relacionamentos. Eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus é a resposta para esse tempo, porque Ele é a resposta para qualquer tempo. Eu creio que os valores da palavra de Deus são os valores que trazem vida de verdade para qualquer pessoa, em qualquer era, em qualquer tempo, em qualquer século, porque isso aqui é o essencial. E a palavra diz que a cada dia iam sendo acrescentados, ou seja, a cada dia as pessoas iam olhando para eles e vendo que aquele modo de viver era muito melhor, e as vidas eram impactadas com isso.
E é isso que nós precisamos fazer. A nossa convivência, a nossa maneira de ser igreja, precisa impactar as vidas das pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, encerro a minha palavra dizendo que há pouquíssimo tempo atrás, ser crente era ser estranho, né? Ser crente era ser diferente, em muitos aspectos. Eu acho que a gente precisa retomar isso aí. Porque isso é vida, irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim: peraí, que história é essa de que você não vai sair com a gente, que você tem que ficar em casa com a sua mulher? Não entendi. As pessoas precisam começar a ver essas coisas. Como assim? Você vai levar seu filho para andar de bicicleta? Você que precisa fazer isso? Como assim? Se domingo você vai para a igreja de manhã, depois você volta de noite? Como assim? Porque isso me traz vida, porque isso me alegra, porque é bom. Durante a semana vocês ainda se encontram de novo para a célula, para pequeno grupo. Por quê? Porque é bom, porque a gente come bem lá, porque a gente abre o coração, a gente compartilha sem medo, a gente diz o que a gente está sentindo, e alguém ora por mim, e alguém me traz uma palavra, e eu saio animado, eu saio renovado. É o que tem acontecido comigo, irmão. Irmãos, eu confesso a você, às vezes eu estou cansado, aí eu olho assim e falo assim: tem célula, e agora eu tenho 2 células, né? Eu vou acabar engordando de verdade. E aí eu tenho que ir. Aí eu penso assim: eu tenho que ir. Sabe por quê? Porque alguém pode precisar de uma palavra que eu vou dar lá. Eu tenho que ir porque de repente alguém vai falar alguma coisa e vai me animar. Eu tenho que ir porque é bom estar com meus irmãos. Estou cansado? Estou. Mas eu vou chegar lá e vou até esquecer que eu estou cansado. E agora que eu fico com as crianças, não é que eu esqueço mesmo que eu estou cansado. Eu fico com as crianças numa das células. É um barato. Bom demais. E aí eles pulam, tem que cantar, tem que dançar. Aí tem que cantar de novo, dançar de novo, a mesma música de novo. E eu até esqueço das coisas. Eu estou lá com eles. Algumas vezes a gente vai, irmãos, porque a gente não está pensando na gente, a gente vai porque a gente está pensando no outro. Eu vou porque eu penso: se eu não for, o outro não for, o outro não for, o outro não for, o anfitrião vai ficar triste. Então eu vou. Eu vou por causa do outro. Porque isso é ser igreja, irmão. Eu chego por causa do outro. Eu estou pensando no outro. E no final quem ganha sou eu. Porque quando a gente pensa no outro no final, é a gente que ganha. A verdade é essa. Foi Cristo que nos ensinou. Você é convidado a fazer parte disso. A olhar para trás e trazer isso para a sua realidade hoje. Viver a igreja. Não olhar para trás com saudade, dizendo: que tempo bom. Tempo bom é hoje. Vamos fazer acontecer. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir isso para Deus. A gente viver essa alegria de ser igreja. A gente viver essa alegria de estar junto. E a semana a Senhor tem esse desafio de pensarem nisso. Vamos no cinema junto, vamos comer uma pipoca, vamos ver um filme, vamos passear, vamos andar na praia, vamos fazer uma coisa juntos. Porque isso é bom demais. Porque isso é vida para a gente. Isso é saúde para mim, é saúde para você. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Porque quando revemos na Tua palavra os atos dessa primeira igreja, nós podemos trazer para o nosso tempo e podemos andar na contramão daquilo que a sociedade tem dito para nós que é o que está bom, para viver aquilo que o Senhor diz que é vida. Estar juntos com a igreja do Senhor, impactando as vidas das pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos a viver isso, Senhor, a ter essas experiências, em nome de Jesus.
Amém.